Você já se perguntou se o destino pode ser mudado? Os antigos gregos acreditavam que 3 figuras sombrias tinham o poder de decidir cada detalhe da sua vida, do nascimento até a morte. Hoje, vamos revelar os segredos das moiras, as tecelãs do destino, e você vai descobrir por que até os deuses temiam seu fio invisível. Fique comigo até o final, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga a vida. Na Grécia Antiga, acreditava-se que o destino não era apenas uma consequência das nossas escolhas, mas algo escrito antes mesmo de nascermos. E quem tecia esse destino eram 3 irmãs misteriosas, Cloto, Láquesis e Atropos, as moiras. Elas decidiram o destino de heróis, reis e até dos próprios deuses do Olimpo. Mas quem eram elas, afinal? Seriam apenas símbolos do inevitável? Ou guardiãs de um poder que nem Zeus ousava desafiar? Hoje, você vai descobrir todos os mistérios dessas entidades fascinantes, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. Quem eram as moiras? As moiras, conhecidas pelos gregos como as grandes tecelãs do destino, eram figuras que inspiravam respeito e temor. 3 irmãs que trabalhavam em absoluta harmonia, formando um ciclo inescapável. Cloto, a mais jovem, fiava o fio da vida com sua roca e seu fuso, criando a essência de cada ser humano. Láquesis, a do meio, calculava e media o comprimento desse fio, determinando quanto tempo cada pessoa viveria e quais caminhos encontraria. Por fim, Atropos, a mais temida, tinha em suas mãos a tesoura afiada, pronta para cortar o fio e decretar o fim da existência. O detalhe curioso é que, nas representações mais antigas, elas não eram mostradas como velhas frágeis, mas como mulheres firmes, serenas e de expressão imutável, como se carregassem a sabedoria do universo inteiro. O próprio nome Moirai, em grego, significa partes, lotes ou porções, revelando que cada indivíduo recebia sua parte do destino de forma inevitável. Origem e papel no mito grego. A origem das moiras variava conforme a tradição. Para Hesíodo, no poema Teogonia, elas eram filhas de Nix, a noite primordial, uma entidade tão antiga que precedia até os deuses do Olimpo. Isso lhes conferia uma aura de inevitabilidade, como forças cósmicas que existiam desde sempre. Já em outras versões, como as que aparecem em Homero, as moiras eram vistas como filhas de Zeus e Temis, a deusa da justiça e da ordem. Essa versão é simbólica. O destino como parte inseparável da ordem universal. Independente da genealogia, uma coisa era certa. As moiras estavam acima da hierarquia divina. Sua função era garantir que a ordem natural fosse respeitada, que cada vida tivesse começo, meio e fim. Era como se fossem engrenagens invisíveis, sustentando o equilíbrio do cosmos. Muitos estudiosos acreditam que elas eram a personificação de uma crença humana universal. A noção de que a vida é finita e que existe uma força maior regulando o universo. As moiras e os heróis. As moiras aparecem de maneira decisiva na vida de grandes heróis. No caso de Aquiles, a própria mãe, Tétis, escutou das moiras a profecia de que ele teria 2 escolhas: uma vida longa e obscura ou uma vida curta e gloriosa. A segunda foi o caminho inevitável, e Aquiles se tornou o maior guerreiro da guerra de Troia, mas pagou o preço da brevidade. No mito de Hércules, elas já haviam traçado sua trajetória de desafios e trabalhos impossíveis, mostrando que, mesmo sendo filho de Zeus, não escaparia do sofrimento humano. Curiosamente, há uma versão em que Hércules consegue enganar Atropos e evitar que cortasse o fio de Admeto, um amigo mortal. Esse mito é raro, porque mostra o único momento em que alguém teria burlado a decisão das moiras. Ainda assim, por pouco tempo. Até heróis como Édipo estavam enredados nessa teia.
por mais que tentasse fugir de seu destino, acabou cumprindo a terrível profecia. Esses exemplos reforçam o dilema central da tragédia grega. O destino é inescapável, e quanto mais resistimos, mais caímos em sua trama. O simbolismo do fio da vida. O fio era mais do que uma metáfora. Na cultura grega, tecer e fiar eram atividades sagradas, ligadas à criação da vida. Assim como um tecido é formado por inúmeros fios entrelaçados, cada existência humana fazia parte de uma tapeçaria maior, invisível aos nossos olhos, mas controlada pelas moiras. Essa simbologia atravessou o tempo. Na Idade Média, ainda se falava do fio da vida. No século XIX, escritores românticos resgataram a imagem das tecelãs para falar do destino. Até hoje usamos expressões como tecer a sorte ou cortar relações, sem nos darmos conta da herança mitológica. Há quem diga que o fio não representava apenas o tempo de vida, mas também a qualidade dela. Um fio forte indicaria vitalidade, enquanto um fio frágil poderia se romper antes da hora. Isso explicaria por que tantas culturas diferentes associaram a vida humana a tecidos e teares. Moiras versus livre-arbítrio. O grande dilema que as moiras levantavam era: até onde vai nossa liberdade? Se tudo já estava escrito por Cloto, Láquesis e Atropos, nossas escolhas seriam apenas ilusões? Os filósofos gregos tentaram responder a essa questão. Platão acreditava que, apesar do poder das moiras, existia espaço para escolhas morais e éticas. Aristóteles, por sua vez, defendia que o destino ditava apenas os grandes marcos da vida, mas que nossas ações no cotidiano moldavam o caráter. As tragédias gregas eram um palco para explorar esse dilema. Em Édipo Rei, o herói tenta escapar de sua profecia, mas cada decisão tomada o aproxima mais dela. Essa narrativa reforçava uma lição. A sabedoria não está em negar o destino, mas em aceitá-lo com dignidade. Para os gregos, viver bem não era escapar das moiras, mas honrar o fio que nos foi dado, as moiras e os deuses. O fato mais impressionante sobre as moiras é que nem os deuses podiam escapar delas. Zeus, o rei do Olimpo, era o mais poderoso entre os imortais, mas em várias histórias, ele próprio temia o fio de Atropos. Na Titanomaquia, a grande guerra entre titãs e deuses, as moiras teriam ajudado Zeus a selar a vitória contra Cronos e seus aliados, decidindo o resultado com sua vontade invisível. Em outra narrativa, Zeus tenta interceder por Sarpedon, seu filho mortal que estava destinado a morrer na guerra de Troia. Mas Hera o lembra: nem mesmo ele pode contrariar as moiras. E Zeus, resignado, assiste ao destino de seu filho se cumprir. Isso mostra a dimensão simbólica das moiras. Elas eram forças que nem a divindade suprema podia dominar, representando a inevitabilidade do tempo e da morte, algo que nem os imortais podiam contornar. As moiras na cultura pop. As moiras se mantiveram vivas até hoje em nossa cultura. No filme Hércules da Disney, aparecem como três velhas que dividem um único olho, inspiradas também nas greias, mas com o mesmo poder de cortar o fio da vida. Na série Percy Jackson, as moiras surgem como figuras enigmáticas e imponentes, sempre envoltas em um ar de mistério. Elas não apenas entregam pistas sombrias aos heróis, mas também funcionam como símbolos da fragilidade da vida e do limite do poder humano diante do destino. Sua presença ressalta a tensão entre livre-arbítrio e predestinação, despertando nos personagens e no público a reflexão sobre até que ponto é possível desafiar aquilo que já está traçado. Nos videogames, como em God of War 2, Kratos embarca em uma jornada intensa para confrontar as moiras em busca de alterar seu destino. A adaptação é criativa,
apresentando batalhas épicas e visuais marcantes, mas mantém o tema central da inevitabilidade do futuro. Além disso, a representação delas no jogo reforça o contraste entre a força bruta do protagonista e o poder místico das tecelãs do tempo, mostrando que, mesmo em universos de ação, a figura das moiras permanece um lembrete inescapável da ordem cósmica que governa todas as coisas. E não para por aí. Escritores modernos como Neil Gaiman, em sua aclamada obra Sandman, também utilizam a ideia de 3 mulheres que representam o destino. Conhecidas como as Hecatoneiras, ou simplesmente as 3, elas aparecem para o protagonista em momentos cruciais, sempre trazendo enigmas, advertências e respostas que nunca são diretas. Elas também aparecem em outras obras de cultura pop, como nos quadrinhos da Marvel, onde versões inspiradas nas moiras se entrelaçam com narrativas de deuses e heróis, sempre reforçando o papel de guardiãs do destino. Curiosamente, as moiras continuam a ser lembradas também em contextos acadêmicos e filosóficos. Muitos estudiosos apontam que sua presença recorrente na cultura pop prova a universalidade da questão que representam. Será que somos senhores de nossas escolhas ou apenas peças em um tear cósmico já tecido? Está gostando dessa viagem pelo mito das moiras? Se sim, nos dê uma forcinha deixando o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias incríveis para você. As moiras em outras culturas. Embora sejam figuras centrais da mitologia grega, o conceito das moiras, 3 entidades femininas ligadas ao destino, aparece em diversas tradições pelo mundo. Entre os romanos, elas ficaram conhecidas como as parcas, com funções muito semelhantes: fiar, medir e cortar o fio da vida. No norte da Europa, as sagas nórdicas falam das Nornas, 3 poderosas entidades que vivem junto às raízes da árvore Yggdrasil, controlando o destino de deuses e homens. Assim como as moiras, elas tecem os fios da vida, mas também estão ligadas ao passado, presente e futuro. Já no folclore eslavo, encontramos as Sudenice, espíritos femininos que aparecem no nascimento de uma criança para determinar seu futuro, lembrando muito o papel das parcas e nornas. Na mitologia hindu, há paralelos com as deusas do karma, que regem a lei de causa e efeito, decidindo o destino das almas de acordo com suas ações. Essas semelhanças demonstram que a ideia de entidades que controlam o destino é quase universal, refletindo a angústia e a curiosidade humana diante do desconhecido e do inevitável. Seja na Grécia, na Escandinávia ou no Oriente, a presença dessas figuras revela como diferentes culturas encontraram formas semelhantes de simbolizar o mistério da vida e da morte. Reflexões modernas sobre as moiras. Hoje, quando pensamos nas moiras, podemos enxergá-las não apenas como deusas antigas, mas como símbolos profundos da condição humana. Elas nos lembram de que o tempo é limitado e que a morte é certa. Mas, ao mesmo tempo, nos fazem refletir sobre como usamos o fio que temos. Alguns filósofos modernos interpretam as moiras como metáforas psicológicas. Cloto representaria o nascimento e os novos começos. Láxis, as escolhas e o planejamento da vida. E Atropos, o encerramento inevitável. Em termos práticos, elas são como vozes internas que nos lembram de nossa mortalidade e da importância de viver intensamente. Afinal, se o fio um dia será cortado, o que você está tecendo hoje? Uma vida de arrependimentos ou uma tapeçaria que será lembrada? As moiras nos lembram de algo inevitável. Todos temos um fio de vida, e um dia ele será cortado. Mas até lá, cabe a nós tecer uma história que valha a pena. Se você gostou desse mergulho pela mitologia grega, inscreva-se no canal
ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda muito a crescer e faz o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante. E eu quero saber: você acredita que podemos mudar nosso destino? Ou ele já está escrito? Deixe sua resposta nos comentários. Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.